Olá, aqui estou em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dando prosseguimento a uma série de vídeos onde estamos tratando da defesa da família 35. E hoje, então, vou falar do sistema litúrgico, que, aliás, caracteriza aquela família. Lendo, então, aqui vou ler o que se trata. Até onde eu sei, Hermann von Soden foi a primeira pessoa a publicar uma identificação e descrição da linha de transmissão ou família de manuscritos que eu chamo de família 35, mas que ele chamou de KR. Ele usou koiné, letra K, para representar a massa bizantina, e a letra R representa uma revisão dessa massa. Von Soden mencionou repetidamente o fato bem conhecido de que os manuscritos KR dele são caracterizados por um elaborado aparato litúrgico nas margens, incluindo início e fim escrito dentro do próprio texto, mas em tinta de uma cor diferente, geralmente vermelha, para que o leitor soubesse exatamente onde começar e parar. Embora alguns manuscritos não KR tenham alguma indicação de leituras em suas margens, nenhuma é tão elaborada quanto KR, com exceção da família que Frederick Visser chamou de Cluster 17 ou 17, em Lucas, composto por menos de 10 manuscritos, já que a KR tem mais de 250 manuscritos nos Evangelhos. Até onde eu sei, eles são os únicos dois grupos que possuem o elaborado aparato litúrgico. De sorte que a presença desse aparato é virtualmente um diagnóstico de seu KR, ou a minha família 35. Isso é fato, mas o que significa? Von Soden deu como sua opinião que essa circunstância indicava que seu KR era uma revisão litúrgica produzida em Constantinopla no século XII, mas não ofereceu nenhum fragmento de evidência em apoio à sua opinião. Parêntese, ele tentou defender o século XII, redatando os 3 manuscritos KR que ele conhecia do século XI. Fecha parênteses. Outra parêntese, eu aqui tenho cópias de pelo menos 10 manuscritos desse tipo, quer dizer, família 35 do século XI, e há também outros, mas eu vou argumentar que a questão é irrelevante. Fecha questão, fecha parênteses. Agora, então, deve ser óbvio para todos que preparar uma cópia em 2 cores com um aparato elaborado levará mais tempo e esforço do que uma cópia em uma cor sem esse aparato. Também será mais caro para produzir. Então, por que as pessoas fariam isso? Teria de haver uma demanda por tais cópias. Mas que fator ou fatores poderiam impulsionar essa demanda? Um manuscrito com um aparato litúrgico foi obviamente preparado para ser usado para leitura pública, para ser lido em voz alta para uma plateia. Para leitura e estudo privados, quer-se um texto sem interrupções. Von Soden chegou a notar que as letras individuais em seus manuscritos KR tendiam a ser um pouco maiores do que em manuscritos não KR. Então, por que isso seria? Presumivelmente para facilitar a leitura pública. Então, por que KR, ou família 35, é de longe a maior família dentro da larga tradição bizantina? E por que estão seus representantes espalhados por todo o mundo mediterrâneo? E quantas pessoas podiam ler grego koiné e delas quantas podiam comprar uma cópia privada do Novo Testamento?
Afinal, oferta e demanda opera dentro da igreja, bem como no mundo comercial. No início, eram as congregações locais que precisavam de cópias, a serem acrescentadas às comunidades monásticas mais tarde. Em 2014, passei 9 noites na península do Monte Athos com seus 20 mosteiros independentes. Visitei 5 deles, incluindo os 4 primeiros na hierarquia, a saber, Megistes, Lavras, Vatopedio e Viron e Dionísio. Dormi em 3 deles e comi refeições em 2 deles. Até hoje, os monges e visitantes comem em silêncio, enquanto um monge lê as escrituras em voz alta. Os mosteiros orgulham-se de serem governados pela tradição, que afirmam remontar aos primeiros séculos. Não é razoável concluir que essa tradição inclui a leitura das escrituras durante as refeições. Eles não usariam manuscritos que foram preparados precisamente para a leitura pública? E a que tipo de texto pertencem esses manuscritos? E por que eles usaram esse tipo de texto? Esses manuscritos pertencem à família 35. E usaram essa família porque foi essa a tradição que receberam. Uma tradição que foi transmitida ao longo dos séculos. Bem à parte do Talmud, sabemos pelo próprio Novo Testamento que era costume nas sinagogas judaicas ler os escritos do Antigo Testamento em suas reuniões de sábado. O próprio Senhor Jesus fez isso, conforme registrado em Lucas, capítulo 4, versos 16 a 19. E no Concílio de Jerusalém, Tiago concluiu sua decisão com, abre aspas, pois desde as gerações antigas, Moisés tem em cada cidade aqueles que o pregam, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Fecha aspas. Isso está em Atos capítulo 15, verso 21. O apóstolo Paulo sempre começava seu ministério em uma nova cidade com a sinagoga judaica, quando havia uma. Observe o que está em Atos capítulo 13, verso 15. Diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram dizer... Aí, vocês têm alguma palavra? Enfim. Em uma sinagoga, Paulo geralmente começava seu discurso com, aspas, varões israelitas e os que temem a Deus, fecha aspas. O tal, os que temem a Deus, referindo-se aos gentios que estavam presentes. Daí, ora, bem no começo, bem no início, a comunidade cristã era composta principalmente de judeus e de tais gentios. E eles naturalmente continuariam a prática de ler as Escrituras em suas reuniões semanais. Lembre-se do que deu origem ao ofício de diácono em Atos capítulo 6. Citando, não é vantajoso que nós deixemos a palavra de Deus para servirmos às mesmas, fecha aspas, versículo 2. Outra vez, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, fecha aspas, versículo 4. Ora, é claro que naquela época a Bíblia deles era o Antigo Testamento. O primeiro evangelho, Mateus, não foi publicado até o ano 38. No entanto, uma vez que os escritos do Novo Testamento foram reconhecidos como escritura desde o início, era natural que eles fossem acrescentados ao Antigo Testamento. E, com o tempo provavelmente assumiram até a liderança. Exatamente, observe o que Justino Mártir escreveu em sua primeira apologia, por volta do ano 150. Citando Justino, no dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades ou no campo se reúnem em um só lugar. E as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos enquanto o tempo permite. Então, quando o leitor cessar,
o presidente, seria a pessoa presidindo, instrui e exorta verbalmente à imitação dessas coisas boas. Fecha citação do Justino. Ora, as memórias dos apóstolos eram exatamente os evangelhos, como os conhecemos. Isso está na primeira apologia, capítulo 66, isto é, de Justino. Se alguém considerar o uso de Justino da frase Memórias dos Apóstolos em todos os seus escritos, pode-se concluir com segurança que ele se refere com precisão a 2 apóstolos, Mateus e João, e 2 seguidores dos apóstolos, Marcos e Lucas, que ele delineou. Justino usou a frase Memórias dos Apóstolos para fazer referência aos 4 evangelhos, mas ele nunca usou essa frase para fazer referência a evangelhos gnósticos ou apócrifos. Isso é verificável. Observar ainda que, quanto a Justino, os evangelhos são mencionados primeiro, antes dos escritos dos profetas, que se referem ao Antigo Testamento. Agora, Justino deixa claro que a prática de ler as Escrituras nas reuniões semanais foi continuada pelos cristãos. E, como era de se esperar, os escritos no Novo Testamento passaram a ser preferidos. Nós não temos evidência de que a prática de ler as Escrituras em reuniões públicas tenha sido abandonada, pelo menos no Oriente. Aliás, a própria existência de manuscritos lecionários seria uma evidência de que a prática continuou. E se os cânones de Eusébio foram realmente produzidos por Eusébio de Cesareia, que morreu em 339, nós temos evidências do início do século IV. E ele certamente estava apenas patronizando o que já era praticado nas igrejas. Então, quando os monges do Monte Athos afirmam que sua prática remonta aos primeiros tempos, eles estão corretos, exatamente. Observe, por favor, que a evidência do lecionário contradiz categoricamente a afirmação de Van Soren de que o sistema de lecionário foi criado em Constantinopla no século XII. De acordo com a Kurzgefasste Liste, isto aqui traz a lista de todos os manuscritos conhecidos, inclusive os lecionários, atualizado até fevereiro de 2018, nós temos um lecionário conhecido do século IV. Um lecionário do século IV. 2 do século V, 2 do século VI, 2 do século VII, 15 do século VIII, 113 do século IX, 162 do século X e 303 do século XI. Tudo isso antes do século XII, hein? Mesmo se reduzirmos todos esses números pela metade, só para evitar sofismas, eles demonstram que Van Soren estava completamente errado. Acontece que, entre os lecionários conhecidos, a segunda maior família contém exatamente o texto KR, ou família 35. Só que, embora sendo a segunda, mas é pequena, se comparada à família dominante. Mas, favor de observar, a diferença está na redação, não na seleção das leituras. Van Soren também afirmou que o texto KR, ou família 35, foi imposto por autoridade eclesiástica. Ora, nesse caso, como é que a grande maioria dos lecionários tem um texto diferente? Hein? Como é que a maioria dos lecionários tem um texto diferente? Exatamente porque é uma ficção. Isso não foi imposto por autoridade alguma. E como poderia algo criado no século XII suplantar uma prática antiga?
Mais uma vez, Van Sorens estava completamente enganado. Agora, deveria ser óbvio para todos que os livros usados se desgastam. Quanto mais eles são usados, mais rápido eles se desgastam. Os manuscritos mais antigos sobreviveram porque ninguém queria usar cópias tão pobres. Nem foram copiados. Porque desperdiçaram um bom pergaminho. Se as comunidades usavam KR ou Família 35 para leitura pública, essas cópias se desgastariam e não poderiam sobreviver fisicamente. Portanto, a falta de manuscritos KR ou Família 35 antigos não é necessariamente um argumento contra o tipo de texto, não é. Eu voltarei ao fato do aparato litúrgico característico da Família 35. Volto a esse fato. Uma cópia lecionária seria muito mais fácil e rápida de produzir do que uma cópia de texto contínuo completo, independentemente de um aparato ou em uma cor diferente. Já que temos lecionários conhecidos do século IV e de todos os séculos subsequentes, por que se daria alguém ao trabalho extra de adicionar um aparato litúrgico a uma cópia de texto contínuo? Para quê? E por que foi esse aparato adicionado a apenas um tipo de texto? Mas primeiro, por que foram preparados lecionários em vez de manuscritos de texto contínuo? À medida que a prática de ler e expor passagens estabelecidas em domingos específicos se tornou generalizada, ter que usar um manuscrito de texto completo tornou-se incômodo. Por que não preparar manuscritos contendo apenas as lições estabelecidas? Lembre-se de que a maioria das pessoas não sabia ler e limitava-se a ouvir as escrituras durante as reuniões semanais. Muito poucas pessoas conseguiam ler e estudar as escrituras em casa. Menos ainda estariam em condição de fazer cópias escritas de qualquer coisa. Escriba era uma profissão liberal. Contudo, proponho à consideração do leitor que a própria mentalidade que consideraria um lecionário uma coisa boa, em si, representou um relaxamento de um compromisso devoto com a forma precisa do texto sagrado. Ora, do século IV em diante, se não antes, a Igreja Romana usou o latim, não o grego. Então, quem preservou o Novo Testamento grego durante a Idade Média? Cada vez mais seriam as comunidades monásticas de língua grega. Ora, por definição, um mosteiro é uma comunidade religiosa. Sua vida diária e sua própria existência derivam e dependem de sua religião. Para as comunidades cristãs, os escritos do Novo Testamento seriam centrais para sua fé. No entanto, com o passar do tempo, a tradição assumiu o controle e haveria um relaxamento de um compromisso devoto com a forma precisa do texto sagrado. Isso se refletiria no nível de controle e qualidade que prevalecia em cada mosteiro, com referência a copiar de manuscritos do Novo Testamento. Isso também se refletiria no aumento da produção de lecionários nos mosteiros. O relacionamento do controle de qualidade no copiar de manuscritos do Novo Testamento se reflete na variedade de leituras encontradas entre os manuscritos que constituem a ampla tradição bizantina. Para 3 capítulos de Lucas, o erudito Frederick Bessat identificou 36 linhas de transmissão dentro dessa tradição bizantina. Agora, um manuscrito bizantino médio terá de 3 a 5 variantes por páginas de um texto grego impresso, em comparação a 15 a 20 erros para um manuscrito alexandrino. Isso é uma página de texto grego impresso.
Agora, o monge estava cumprindo um dever religioso, mas sem um compromisso pessoal com o texto. Mas o manuscrito Família 35, que é meramente assim, mais ou menos, terá uma variante por 2 páginas de texto grego impresso, enquanto os melhores terão apenas uma variante por 4 ou mais páginas de um texto grego impresso. Os realmente bons serão perfeitos para os livros mais curtos. Eu mesmo já cotejei um manuscrito com apenas uma variante para os 21 capítulos de João. E o mesmo manuscrito, o GA 586, tem apenas uma variante para os 16 capítulos de Marcos também. Quer dizer, uma em João e uma em Marcos. O que nos diz esse quadro sobre a mentalidade dos copistas? Como podemos explicar o extremo cuidado demonstrado pelos copistas da família 35? Os manuscritos da família 35 conhecidos vêm de mosteiros isolados ao redor do mundo mediterrâneo e foram produzidos durante 5 séculos, 11 a 15. Estou agora, no momento, ignorando, por enquanto, as gerações de exemplares que esses manuscritos representam. Simplesmente não havia agência humana que pudesse exercer tal controle. Evidentemente, alguns mosteiros seriam mais conservadores em doutrina e atitude do que outros. E dentro de um mosteiro conservador, um copista individual poderia estar comprometido com a autoridade divina do exemplar que estava copiando. Além da participação sobrenatural no processo, a atitude prevalecente em certos mosteiros, acrescida à convicção pessoal de copistas individuais, é a única explicação que posso ver para a incrível consistência interna que os manuscritos da família 35 demonstram. Isto é, deixando de lado a participação sobrenatural. Mas por que se daria alguém ao trabalho extra de adicionar um aparato litúrgico a uma cópia de texto contínuo? Já que havia lecionários em abundância. E por que foi esse aparato adicionado a apenas um tipo de texto? Justamente àquele de maior consistência interna. Bem, o que faria um mosteiro conservador se quisesse usar as leituras estabelecidas para a leitura em voz alta nas refeições comunitárias, mas com um manuscrito de texto contínuo, por causa do respeito ao texto? O início e o fim das leituras teriam de ser marcados de alguma forma. Mas o respeito pelo texto ditava que tais marcadores de leitura não poderiam ser confundidos com o próprio texto. Portanto, tintas de uma cor diferente. O que também ajudaria o leitor a começar e parar nos pontos corretos. Muito bem, mas por que escolher família 35? Bem, se é o respeito ao texto que te motiva a usar manuscritos de texto contínuo, ao invés de lecionário, que tipo de texto você vai usar? Se você souber que os diferentes manuscritos oferecem algumas diferenças de redação, como você vai escolher? Essa própria consciência derivará de uma convicção dentro do mosteiro sobre qual linha de transmissão dentro dos manuscritos tem o melhor pedigree. E será essa linha que merecerá seu maior respeito. Então, esse é o tipo de texto que você vai usar. Mas como é que mosteiros isolados fizeram a mesma escolha? Van Zorn opinou que uma autoridade central ordenou uma revisão e a impôs aos mosteiros. Uma vez que é demonstrável que a família 35 não é uma revisão, com base em que essa autoridade imaginaria
perdão, falei mal. Essa autoridade imaginária faria uma escolha de que texto impor. Ora, se essa autoridade fosse um cristão sincero, ele não iria escolher o que considerava o melhor texto. Visto que não existia tal autoridade, ainda nos resta a pergunta: como é que mosteiros isolados fizeram a mesma escolha? Minha resposta: eles provavelmente não fizeram essa escolha. Eles simplesmente continuaram a tradição que haviam recebido das gerações anteriores. E todos eles receberam a mesma tradição porque havia uma convicção generalizada em toda a comunidade cristã global quanto à identidade da linha de transmissão com o melhor pedigree. Visto que a transmissão do texto no Testamento ao longo dos séculos foi essencialmente normal desde o início, a convicção sobre o pedigree seria baseada em evidências históricas. Quando os autógrafos foram escritos, não havia leituras do Novo Testamento, óbvio. A ideia de adicionar marcadores de leitura teve que vir mais tarde. Agora, exatamente quanto tempo depois, não temos como saber. Em algum ponto ao longo da linha, o primeiro desses manuscritos foi produzido. Agora, a ideia era tão brilhante que se espalhou como fogo selvagem? Ou a ideia se espalhou lentamente? Nós não temos como saber. No entanto, quando quer que tenha sido, esses marcadores eram adicionados ao tipo de texto que estava sendo usado nas reuniões públicas. Ou deveria ser óbvio para todos que preparar uma cópia em 2 cores, com um aparato elaborado, levará mais tempo, esforço e dinheiro do que uma cópia em 1 cor sem esse aparato. Então, por que as pessoas fariam isso? Tinha de haver uma demanda por tais cópias. Um manuscrito com um aparato litúrgico foi obviamente preparado para ser usado para leitura pública, para ser lido em voz alta para uma plateia. Para leitura e estudo privados, quer-se um texto sem interrupções. Em todo caso, os livros usados se desgastam. Tanto é verdade que os mosteiros que usavam um tipo de texto específico para sua leitura pública, com certeza fariam e manteriam um certo número de cópias de segurança à mão. Não haveria a mesma motivação para tipos de texto que não eram usados. Pode ser por isso que a família 35, a KR de Soden, é de longe a maior família dentro da larga tradição bizantina. Sim, os 4 evangelhos têm mais de 250. A outra linha mais que vem depois não tem mais do que 100, se é que é só uma linha. Além disso, é a única família que até agora foi demonstrada existir em todos os 27 livros. Agora, cópias de segurança que nunca foram usadas teriam, obviamente, uma boa chance de sobreviver. E quem sabe é por isso que são a grande maioria dos manuscritos ora conhecidos. Aí esse assunto do sistema litúrgico.